Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje trazendo para analisar com vocês dois assuntos muito importantes. Um que diz respeito a uma realidade concreta, que está passando, de um certo modo, muito despercebidamente pelo conjunto da sociedade brasileira, graças a uma série de omissões. E um outro assunto diz respeito a movimentações que o universo paralelo da extrema-direita bolsonarista está fazendo aqui no nosso país para tentar mover a realidade no mundo real, contra o povo brasileiro, para tentar salvar a pele de um criminoso que comandou o Morcrim e todos os seus asseclas, todos aqueles que o serviram e que com ele estiveram conectados para tentar destruir a nossa democracia. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer algumas cenas muito importantes, mas antes de mais nada, é sempre muito importante também convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já estão inscritos e conectados através do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, ontem eu fiquei acompanhando, mas as notícias estão muito escassas, de um modo em geral, em relação a esse episódio que eu reputo um dos mais importantes que aconteceram no cenário político aqui do nosso país, em função do desdobramento, de ter acarretado a morte de uma pessoa e que poderia se avolumar com muitas outras mais mortes se essa gente que implementou toda uma intoxicação na sociedade brasileira permanecesse no poder e tivesse no controle de muitas frentes de discurso. Me refiro a essa situação aqui do julgamento do Jorge Guaranho, assassino, do pai de família, do trabalhador, do cidadão brasileiro Marcelo Arruda. Manchete aqui, lá do Jornal do Paraná. Tensão marca julgamento de Jorge Guaranho em Curitiba. Primeiro dia de julgamento de Jorge Guaranho. Tem depoimentos emocionantes e embates entre defesa e acusação. Viúva da vítima pede justiça. Gente, é o segundo tempo de drama, de dor, de sofrimento para os familiares de alguém que foi morto nas condições que Marcelo Arruda foi morto, né? E uma coisa talvez seja mais marcante para todos nós, que mexa mais com a nossa sensibilidade, é a foto dele no dia que ele foi morto, né? Que ele foi vítima disso. Ele feliz ali, ia completar 50 anos, estava completando 50 anos. E, gente, é um negócio inacreditável. E, como a gente pode ver, o facínora, o assassino, o criminoso, ele estava dentro de um contexto aqui no nosso país de uma normalização do discurso de ódio, que a gente vai conversar aqui na sequência, aqui, em função de outros desdobramentos, né? E o julgamento está se dando sem muito destaque. Ontem o Jornal Nacional mencionou nisso, mas para vocês verem, nem os parlamentares do PT, os parlamentares progressistas, os canais progressistas, a gente não está vendo nada, publicação nenhuma, não está tendo um acompanhamento de perto, para expor para a sociedade o que nós passamos e como algumas coisas estão sendo normalizadas nos últimos anos aqui no nosso país e que nós não podemos aceitar. Então vamos acompanhar esse julgamento aí, vai ser uma coisa, como eu disse para vocês, né, nem na página aqui do PT a gente tem um destaque, tem uma notinha lá embaixo, estão acompanhando, mas era uma coisa para está sendo reavivada agora para as pessoas, para nós termos a noção, a sociedade brasileira ter a noção do que aconteceu com o nosso país e como essa gente que faz o que faz tem que ser contida. Esse aqui é o depoimento, logo na época, de uma guarda, né, uma vigilante, que se deparou com um episódio e quase foi atropelada. E ela não deixa dúvidas de como o assassino estava contaminado por essa virulência do discurso bolsonarista. Vamos acompanhar aqui. Porque ele entrou com tudo na chácara, eu só ouvi nitidamente ele falando: aqui é Bolsonaro, porra. Aí, dentro de 2 minutos, começou o tiroteio. Certo. Quando você viu o carro voltando daí atrás de você em alta velocidade, você já percebeu que era o mesmo carro que tinha... Eu só percebi que era o mesmo carro quando eu entrei ali perto do Aresp, que eu vi que estava na mesma direção. Até então, eu não tinha percebido. Gente, esse depoimento foi prestado na polícia, tá?
que foi jogada aos altos ali. A figura do inelegível, do crápula, vamos dizer assim, do pai ideológico do assassino, o que ele disse na época foi isso aqui, tentando colocar responsabilidade na própria vítima e mais do que isso, defendendo, quer dizer, atacando aqueles que naquela situação ali de comoção fizeram ali atos contra o assassino. Vamos ver o que disse aqui o pai ideológico do criminoso. E começou aquele tiroteio lá onde morreu o aniversariante. O outro foi ferido, ficou lá caído no chão, e daí o pessoal da festa, todos petistas, encheram a cara de chute. Né? Bem, a violência, né? Os petistas, era a violência do bem, chute na cara de quem está deitado, está caído no chão. Quem já está caído no chão. A gente não sabe direito tudo o que aconteceu, mas as imagens demonstram os atos de violência que houve lá dentro do recinto. Se esse cara morre, vamos supor, de traumatismo craniano, e não por causa do ferimento à bala, esses petistas que chutaram a cara dele lá vão responder por homicídio. Gente, vocês vejam só o que aconteceu, né? Alguns veículos de comunicação depois abordaram que a figura do inelegível percebeu a rota que estava entrando e como esse homicídio estava umbilicalmente ligado às coisas que ele fala e que ele falava, né? Vamos ver aqui. Opa. Petista assassinado para irmão de petista, assassinado por simpatizante dele, e admite que divulgou notícia falsa sobre o crime. Quem está de volta com a gente ao vivo é o repórter Luiz Turati, que tem as informações. Luiz. Essa notícia falsa foi uma fala do próprio presidente Jair Bolsonaro, que disse a apoiadores que militantes do PT teriam chutado a cabeça do policial penal depois que ele atirou contra Marcelo ainda durante a festa. Então, o inelegível, na época, ele sentiu a pressão. Tanto é que ele conseguiu que o deputado Ottoni de Paula fosse lá no Paraná falar com alguns parentes da vítima, mas não falou com a esposa, porque a esposa estava muito traumatizada e ela não ia querer jamais que o pai intelectual do assassino, o motivador espiritual do assassino, conversasse com ela. Ela estava com a criancinha nova, né? Eu ressalto para vocês essa fala aqui do inelegível, que ao tentar pedir desculpas, na verdade ele era tentando se retirar da cena do crime. Vamos ver aqui. Então tem outra, né? Isso aí poderia ser usado no julgamento, né? Porque o Bolsonaro se refere ao episódio, estão tentando jogar no meu colo o que aquele cara fez, né? Então, aquele cara não tem nem a solidariedade do seu papai ideológico. Agora, a gente sente falta de algumas pessoas nas redes sociais, né? Porque o senhor Silas Malafaia, um direitista empedernido que ataca tanto o judiciário, ele poderia ser escalado para fazer a defesa do assassino, né? Enfim, porque ele consegue tantas coisas, convencer as pessoas de tantas coisas incríveis e absurdas, quem sabe, né? Está faltando isso, que seria talvez a única possibilidade do assassino escapar dessa história. Bom, entrando aqui no assunto internacional, a gente vai continuar acompanhando, vou tentar buscar informações ao longo do dia desse julgamento, porque impressionantemente isso está sendo deixado de lado. Então fica aí um chamamento, né? Todos os meus amigos têm canais aqui nas redes sociais, pelo menos para nós aqui fazermos um levantamento, né? Expormos melhor essa situação. E a nossa indignação e a cobrança por justiça também. Bom, quem está tentando cobrar justiça é a extrema-direita aqui no nosso país, que agora eles descobriram uma coisa chamada direitos humanos. Nossa, eles estão agora se envolveram com a questão de direitos humanos, que é um negócio impressionante. Então, se reuniram lá com o senhor Vaca, né, que é o diretor aí que veio aqui da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, veio no Brasil. Então, o Vaca conversando com aquilo que a gente chama de gado. Então, poderia ter aí alguma conexão. Só que não. O senhor Vaca, ele é um cara que tem uma visão progressista, é um militante de direitos humanos, defendeu famílias de jornalistas que foram assassinados na Colômbia pelo narcotráfico, pelas coisas todas que a gente sabe que acontece na Colômbia, as forças paramilitares, forças regulares, enfim, é uma tragédia gigantesca. Então, alguém que foi criado, foi
colocado diante de situações muito concretas. Em países que sofrem perseguições a entidades estudantis, entidades sindicais, ao jornalismo profissional, a meios de comunicação alternativos, a populações discriminadas, imigrantes, crianças, LGBTIQA+, enfim, todo tipo de parcela das sociedades que sofre algum tipo de problemas ou de preconceitos ou de agressão aos seus direitos humanos promovidos pelo Estado desses países. Então, esse foi o foco. E aí ele foi conversar com essa gente da extrema-direita. Se ele perguntar assim para algumas pessoas, né, quisesse se formar mais, vem cá, tem entidade de direitos humanos aqui no Brasil que está sendo perseguida? Nós temos 2.000 entidades de direitos humanos no Brasil. Alguma delas foi perseguida? Entidades de classe, teve alguma que foi perseguida aqui no nosso país? Sindicatos, teve algum sindicato que foi perseguido aqui no nosso país? Existem minorias que estão sendo perseguidas pelo Estado brasileiro? Então, quando você vê o currículo dessas pessoas, nenhuma delas se envolveu jamais em nenhuma entidade defensora de qualquer direito humano. Mas agora estão querendo dizer que o Brasil virou uma ditadura, etc, etc, etc. As mesmas criaturas que pousam em fotografias assim, ó, lá nos Estados Unidos. Olha o pessoal aí, ó, dos direitos humanos, lá, feliz da vida com vamos fazer a América grande novamente. São essas figuras. Estão lá, algumas delas estão nos Estados Unidos, como o Dudu Bananinha. Deve estar inventando lá uma criptobanana para vender lá para os norte-americanos, porque ele adora ganhar uma grana, né? Então tem que a Carla Zambelli de vermelho, todos os deputados, o Maurício do vôlei, com a foto do inelegível aqui, ó. Todo mundo triste, né, com a infração de direitos humanos aqui no Brasil. Olha só que coisa, né? E aí é o seguinte, quais são os desdobramentos práticos dessa história toda que essa gente do mundo paralelo está acreditando? Eles só querem atuar mesmo contra o Brasil, porque a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela não tem poder coercitivo, ela não tem nenhuma possibilidade de agir concretamente contra qualquer coisa aqui no Brasil. O que eles fazem no final é estabelecer relatórios. O mais recente foi esse aqui, ó, Direitos Humanos e a instrumentalização do sistema de justiça e os graves riscos para o Estado de Direito na Guatemala. Então, no final aqui do relatório dele, eles fazem recomendações, mas, enfim, são recomendações quase uma cartinha, um bilhetinho que se faz lá para o governo da Guatemala, a respeito disso aí, enfim, é o máximo que eles podem fazer. Então, no inciso 10º aqui do relatório deles, diz, olha, para a Guatemala cumprir com a sua obrigação de proteger a vida e a integridade das autoridades políticas eleitas, pessoas defensoras de direitos humanos, jornalistas e trabalhadores de meios de comunicação, dos povos indígenas e, em particular, as suas autoridades ancestrais. Enfim, é isso que pode fazer. Agora, o que querem esses bolsonaristas? Eles querem que o relatório motive o governo norte-americano a pegar essa resolução como se fosse uma coisa determinante que o Brasil está numa ditadura, né, com tudo isso funcionando, e usar isso para fazer algum tipo de pressão contra as autoridades brasileiras e contra a nossa soberania. Talvez até impondo sanções econômicas contra o Brasil, ou seja, contra o povo brasileiro, contra eu, você, os bolsonaristas, os não bolsonaristas, quem votou, quem não votou, para a nossa nação, coisas que prejudiquem a nossa nação. Então, essas criaturas, de fato, estão utilizando uma instituição internacional num processo de traição à pátria para salvarem as suas próprias peles. São os seres mais rastejantes, os seres mais abjetos que existem aqui no nosso país, porque eles estão dispostos a prejudicarem toda uma nação para se livrarem da cadeia. Então, senhor Paulo Gonet, essa bola está na sua mesa, né, ou está no chão para o senhor chutar. Aliás, se nós tivéssemos acesso a essa comissão, o senhor Paulo Gonet e a Procuradoria-Geral da República deveriam ser denunciados também pela sua lerdeza, pela sua omissão, pela sua vagareza em atitudes que a Constituição diz que a instituição tem que tomar, e não tomou, inclusive, com relação aos mortos que nós tivemos aqui no período da pandemia. Então fica aí, né? Quem sabe aí, eu até mandei um e-mail lá para essa comissão também, eu conversarei com vocês em breve sobre os desdobramentos desse e-mail, tá bom? Um grande abraço, mais tarde a gente volta, tem muita coisa acontecendo. Tchau!